das principais preocupações de quem tem verruga genital é em relação ao tratamento. Será que dói, machuca, incomoda, arde, demora para cicatrizar? Como que é esse processo? Esse é o tema de hoje. Eu sou Luiz Gameiro, médico dermatologista. Mais uma vez, bem-vindos ao canal. Quem não se inscreveu, aproveita já. Nos vídeos anteriores, pessoal, a gente falou bastante sobre o que é verruga genital, HPV, quais os sintomas, como que ele se manifesta na pele, né, a forma de contágio e se tem cura esse problema. Hoje nós vamos focar em tratamento. E a importância do tratamento eu costumo resumir de forma simples em 4 pontos. Primeiro, você diminuir o risco de contagiar. Quanto antes você tratar, menor o risco de transmitir isso para outra pessoa, para o seu parceiro, para a sua parceira, já que é uma infecção sexualmente transmissível pelo contato. Em segundo lugar, porque vai te aliviar sintomas que você pode ter, que a gente comentou em vídeos anteriores, em relação a coceira, ardência, dor e às vezes até sangramento. Isso traz um bem-estar muito grande quando você elimina essas lesões aparentes da pele. Em terceiro, porque também melhora a higiene, é claro, quando você está ali em tratamento, você vai vendo a melhora e isso te traz um conforto em relação à limpeza diária dessa região genital e não só também dali, mas da região pública e da virilha. E quarto, mas não menos importante, é em relação à tranquilidade que o médico durante o tratamento vai poder te transmitir na hora da consulta e esse cuidado específico em relação à parte emocional. É muito importante. O que eu vejo no meu consultório, no dia a dia, lidando com pacientes que têm esse problema, é que o emocional é o ponto-chave. As lesões em si, elas provocam incômodo, claro, mas é muito mais o impacto psicológico que a infecção pelo vírus causa na pessoa, de olhar, de estar com aquilo, de ser numa área íntima e estar em contato com alguém, isso é o que traz grande parte do sofrimento, da angústia da pessoa em querer resolver o problema e o medo. O medo de será que eu vou ter um câncer? Será que isso vai... Grande maioria das pessoas que têm HPV, que têm verruga genital, não vão ter câncer. Então o médico pode te tranquilizar. Existem tipos diferentes que têm mais risco de ter câncer e o médico pode pedir um teste específico para determinar qual tipo de vírus de HPV que você tem, se é realmente aquele de baixo risco ou de alto risco, mas a grande maioria dos casos, os que causam as verrugas são o de baixo risco. E agora, pessoal, antes de eu falar sobre todos os tratamentos que nós médicos utilizamos para caminhar com vocês rumo à cura desse problema, é importante a gente falar sobre automedicação. Cuidado, não se automedique, não utilize medicamentos caseiros ou na farmácia que você compra medicamentos para as verrugas, são verrugas genitais. A maior parte desses medicamentos que se compra aí no balcão, eles são para as verrugas não genitais. Então aquelas verrugas em volta das unhas, do joelho, a verruga plantar, o famoso olho de peixe, e não são para as verrugas dessa região específica de áreas íntimas. Então não automedique, porque você pode causar mais problema do que seria a verruga por si só sem um tratamento inicial. E lembrar que é uma área muito delicada, então pode formar irritações, feridas e isso aí causar problemas maiores. E como é o tratamento? Como que o seu médico vai prescrever isso? De forma geral, existe o tratamento feito em casa e aquele no consultório. Aqueles que você vai levar uma receita e fazer em casa, em geral são cremes, pomadas ou soluções de aplicar sobre as verrugas ou até mesmo na área que tem as verrugas, porque podem ter pequenas verrugas que a gente quase não enxerga, mas que se não tratadas podem também evoluir. Então a gente fala tratar o campo. Então existe a lesão em cima que a gente vê, mas também existe uma área de pele ali da região genital, do pub, que pode também estar evoluindo. A gente fala lesões ou verrugas subclínicas. Então o tratamento ele pode ser direcionado para a verruga em si, destruir a verruga, ou também incluir a área de um creme para poder prevenir o aparecimento de novas verruguinhas que talvez estavam muito pequenas. Os tratamentos para HPV, como a gente não tem um antiviral específico, os tratamentos são de forma
geral para destruir a lesão. Então são ácidos e medicamentos que destroem a lesão e também machucam um pouco a pele, mas é algo temporário, a pele cicatriza muito bem e isso envolve poucos dias ou algumas semanas você está com a pele íntegra. Pode formar uma pequena marquinha, uma mancha residual mais clara ou mais escura que a pele, que a gente chama de hipocromia, né? Quando a cor é mais clara, ou hipercromia, quando ela é mais escura, pós-inflamatória, porque existe a destruição da lesão, a inflamação, e daí fica, no geral, uma pequena cicatriz, mas não se incomode porque isso não vai te trazer problemas, a não ser uma pequena marquinha ali, mas faz parte, né, do processo. Já em relação ao tratamento no consultório, a gente divide em dois tipos, o tratamento não cirúrgico e o cirúrgico, ou a cirurgia propriamente dita. O não cirúrgico pode ser utilizado formas de destruir a verruga de forma física, então o nitrogênio líquido, que é o famoso gelo seco, tá? Mas não compre isso em casa, não tente fazer nada disso sozinho, como eu já falei, pode causar um problema muito maior. Então, mas um médico, ele sabe qual tipo de nitrogênio utilizar, de que forma ele aplicar sobre as verrugas. Aquilo é um gelo seco, então você sente um gelinho, como se fosse um gelo bem intenso no local, que vai aí arder um pouco, mas depois ele destrói a lesão, nos próximos dias fica uma casca preta, a verruga cai e cicatriza. Esse é o famoso nitrogênio líquido ou crioterapia. Outra forma de destruir são com ácidos, que também o médico aplica, mas aí através de um cotonete, por exemplo, que ele vai aplicar sobre a lesão e logo ao redor, para poder também nos próximos dias, aquilo da mesma forma vai gerar uma casca preta e depois cai cicatrizando, aí uma pomada cicatrizante que ele vai te indicar para poder resolver o problema. E a gente entra também em tratamentos aí com procedimentos mais sofisticados como laser, né, que é uma forma não cirúrgica, né, com a aplicação da luz do laser também sobre o local, vai destruir para daí aquela casquinha cair e cicatrizar. Tá? Isso é o tratamento não cirúrgico. E o tratamento cirúrgico? Né? Então, no geral, a gente faz uma anestesia, né, sobre as verrugas, logo embaixo delas, uma pequena picadinha com uma agulha bem fininha, a gente usa aquela agulha gengival. Então eu costumo falar para os pacientes, é lógico, a gente pensa, pô, uma agulha, né, uma agulhada na região genital, nessa área tão sensível, é desconfortável, não posso dizer que não, mas a gente usa uma agulha que é a chamada agulha gengival, a mesma que o dentista usa na gengiva, né, mas é tão fina que a gente faz assim, ela dobra. Então eu falo para os pacientes, é um desconforto, mas é rápido, e depois de anestesiado, a gente cauteriza com a radiofrequência, ou também chamada eletrocauterização. Então queima-se a lesão, ela vai formar também uma casca que depois vai cair nos próximos dias. Né? E isso é uma forma bem eficaz. Ou a gente utiliza do bisturi, depois de anestesiado, remove a lesão por baixo, que a gente chama de shaving, né? Então ela, como eu falei no outro vídeo, geralmente ela é pedunculada, né? Ela tem um tronquinho como uma couve-flor, a gente entra por baixo e cauteriza, né? Vai também no mesmo processo formar a casca e daí cai e cicatriza. Isso é o tratamento geral do HPV. Em alguns casos a gente pode entrar com um suplemento vitamínico ou para melhorar o sistema imunológico, mas o forte do tratamento é em relação a esses medicamentos utilizados em casa, que o médico te prescreve, e os feitos no consultório. E depois do tratamento, o que você deve fazer? O importante é continuar se protegendo com relação à transmissão sexual, porque por mais que você não tenha nenhuma verruga visível, aparente, seu médico examinou também e falou, olha, você está livre, parabéns, sem verruga nenhuma. Existe um pequeno risco delas voltarem. Tá? Então, por determinado período de tempo, que a gente fala aí alguns meses, ou às vezes até mais do que um ano, e é importante você continuar se prevenindo, porque o vírus pode estar ali meio que escondido. Então, aparentemente você não tem verruga nenhuma, mas ele pode voltar e causar uma nova verruga. E também pode acontecer de você transmitir para outra pessoa sem ter a verruga aparente, né? Principalmente nesse período pós-tratamento. Então é legal você ter um período maior, de um semestre, 2 semestres pelo menos, continuando essa prevenção, e converse sempre com a pessoa que você tem relação sexual. No caso das mulheres, não esqueçam, né?
comentem com o seu ginecologista, né? Se o seu parceiro tem esse problema, é fundamental que o ginecologista examine toda a região da vulva, que é o genital externo, como a vagina e o colo do útero, e fazer isso de forma regular. E não esqueça do uso do preservativos, mesmo sabendo que eles protegem só a região genital ali específica, né? Então no caso do pênis ele vai proteger a base do pênis, toda a região do corpo do pênis e a glande, mas a região embaixo, né? Então a base do pênis, o púbio, a região da virilha não estão protegidas, porque a gente sabe que tem secreções genitais, inclusive teve uma pergunta aqui no próprio canal sobre esse tema, e sim, mesmo com preservativo, o vírus pode ser transmitido por conta de secreções que são geradas durante a relação sexual e que ficam nessa área do púbio e da virilha. Mas a gente já reduz muito a prevenção com o uso de preservativos. Então, fique atento, não desanime, vai passar esse momento. Ele é difícil, é uma tormenta, pode demorar algumas semanas, mas deixo aqui um estímulo para você ir firme no tratamento, siga as orientações do seu médico e você vai atravessar esse período crítico e vai dar tudo certo. Um abraço, até mais.